então vamos aqui para mais uma resolução, tá? Agora a questão de número 54. Antes da gente começar a resolver, bora dar uma lida aqui no que fala o enunciado. Ó, alguns peixes são distribuídos em tanques de armazenamento, de acordo com sua fase de crescimento. A tabela mostra a distribuição percentual do número total de tanques dessa armazenagem para cada fase de crescimento e o número de peixes por metro cúbico em cada tanque. Se nesses tanques a média aritmética do número de peixes por metro cúbico é igual a 47,75, então o número de peixes por metro cúbico em tanques da fase 3 é igual a... Então, galera, a gente consegue perceber que isso aqui é uma questão de média aritmética, né? Vai envolver cálculo de média aritmética. Beleza, mas não vai ser uma média aritmética simples, porque a gente consegue observar aqui também que nós temos uma tabela, né? Essa tabela ela tem percentuais ali que vão ter um significado para a gente na questão. Bora voltar aqui um pouco em algumas informações que vão ser úteis para a gente. Olha, essa tabela que está aqui, que ao meu ver, eu acho que a maior dificuldade de algumas pessoas vai ser interpretar essa tabela, né? Tirar as informações dela. Essa tabela, o que ela representa? O que representa esse percentual e esses números que estão aqui? Aqui em cima no enunciado diz que essa distribuição percentual ela é referente ao número total de tanques da armazenagem. Tá? Ou seja, na fase 1, eu tenho, vou mudar aqui a cor do marcador, na fase 1 eu tenho 45% dos tanques. Tá? E nessa fase, nesses tanques da fase 1, eu tenho 80 peixes por metro cúbico. Tá? Então é isso que a gente tem aqui. Bora passar para a próxima fase 2. Na fase 2, eu vou ter 35% do total de tanques destinados a essa fase, e nesses tanques eu tenho 25 peixes por metro cúbico. Já na fase 3, que é esta fase aqui, a gente vai ter 20% do total de tanques destinados a essa fase. Mas o porém, ó, que é a grande questão, digamos assim, né? O nosso ponto de busca. Nós não sabemos qual é o total de peixes aqui, né? O número de peixes por metro cúbico nessa fase 3, né? Naquele total de tanques ali. E é isso que a gente vai procurar. Tá? Então, com essas informações, essa nossa interpretação da tabela, junto a essa informação da média aritmética, né, do número de peixes por metro cúbico, a gente consegue encontrar a resposta. Tá? Então, bora fazer aqui um resuminho só para agilizar um pouco as coisas. Ó. Conforme a gente foi falando, tá? Desculpem aí se a letra não sair perfeita, porque escrever com essa canetinha não é tão fácil, tá bom? Então, esse nosso resumo poderia ficar assim. Ó. Em 45%, né, dos tanques, nós teremos 80 peixes por metro cúbico. Beleza. Segunda coisa, em 35% dos tanques, nós teremos 25 peixes por metro cúbico. E terceiro, em 20%, é justamente o que eu acabei de falar, tá? A gente só está escrevendo. Em 20% dos tanques, nós teremos X peixes por metro cúbico. O que a gente está atrás é desse X, tá, pessoal? Aí a gente vem para essa informação que foi destacada aqui em azul. Olha, a média aritmética ela vai ser 47,75. Então eu vou indicar aqui também, ó, a média. Aqui dá para melhorar esse né? Bora dar uma melhorada nele aqui. Aritmética. Vai ficar feio assim mesmo, tá? Então a média aritmética do número de peixes por metro cúbico é 47,75. Tá? Mas, pessoal, os nossos tanques eles estão distribuídos em as fases, né? A gente tem um peso para o total de tanques destinados a cada fase. Não é a mesma quantidade de tanques que a gente tem destinados para a fase 1, para a fase 2 e para a fase 3. São quantidades diferentes. Então, a gente tem que levar em consideração esse peso, né, que as fases têm, que é justamente o que diferencia
essa questão de uma média aritmética simples de uma média ponderada. É esse peso que vai ser a importância que cada fase vai ter. Tá? A gente vai representar esta média aritmética, que no caso é média aritmética ponderada, por xp. Tá bom? Um x maiúsculo seguido de um p que está indicando média aritmética ponderada. Tá? E esse valor ele é 47,75. Então, dadas essas informações, o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode bolar uma estratégia também. Tá? Eu vou escrever aqui, ó. Estratégia. Qual vai ser a nossa estratégia de resolução? A gente vai utilizar essas informações, né, como se a gente fosse calcular a média aritmética ponderada do número de peixes por metro cúbico. Mas isso é uma informação que a gente já sabe o resultado. Então, se a gente for querer calcular, vai gerar uma equação. E é essa equação que vai dar a resposta para a gente. Bora observar como vai ficar? Olha só. Se a gente fosse querer calcular a média aritmética ponderada disso aqui, lembrando que aqui a gente tem os pesos, tá? Eu gosto de trabalhar com número decimal, né? A gente colocar o valor da porcentagem em decimal. Lembrando que 45%, bora só escrever aqui em cima, vai ficar 0,45. 35% é 0,35 e 20% é 0,2, né? 0,20. Você pode também utilizar a notação em fração, né? Só que eu acho mais interessante utilizar a notação em decimal, tá? Para a gente trabalhar com a multiplicação. Em alguns casos a fração ela vai ser mais interessante, né? Vai agilizar mais o cálculo, mas nesse caso aqui, bora utilizar a notação de decimal, porque a gente não pode multiplicar direto, né, a porcentagem ali por o valor. Então, bora lá. Ó, vai ficar da seguinte forma. Eu vou calcular a média aritmética agora, ponderada, do número total de peixes por metro cúbico. Então, na fase 1, a gente tem 45% dos tanques, né, e 80 peixes por metro cúbico. Então, vai ficar 0,45, que é o peso, multiplicado pela quantidade, que é 80. Vou somar. É média aritmética, então a gente vai somar a seguinte fase. A fase 2 é 35%, então o peso, 0,35, vezes a quantidade, 25. Somando ao peso da fase 3, que é 0,20, né, que é 0,2, vezes a quantidade que eu não sei, a quantidade é x. Tá? Tudo isso sobre a soma dos pesos, né? Na média aritmética ponderada, a gente soma os pesos no denominador. E vai ficar como? 0,45 mais 0,35 mais 0,20, 0,2. Bora colocar aqui 0,20, pelo ego, né? Isso aqui vai dar igual, a gente sabe qual é a resposta, é 47,75, que é o valor que está sendo dado no enunciado que a gente colocou aqui no nosso resumo. Tá, resolveu essa equação, essa expressão aqui de baixo, finalizou a questão, galera. Bora resolver aqui, ó. É claro que eu já fiz nessas multiplicações separado aqui para colocar só o resultado, mas não são multiplicações difíceis de serem feitas, tá? Você pode fazer aí no espaço do rascunho, que vai estar lá na prova, né? Se for ter uma prova com um tipo de questão desse. Então, 0,45 vezes 80 vai dar 36. Tá? 0,35 vezes 25 vai dar 8,75. Mais 0,2 vezes x é 0,2x. Tá? A gente não pode fazer nada por enquanto. Agora, aqui no denominador, uma coisa interessante, ó, que se a gente somar 0,45 mais 0,35 mais 0,20, o resultado é 1. Tá? Aqui seja nosso 100%. E isso aqui vai ser igual a 47,75. Bora continuar aqui a resolução da nossa equação. 36 mais 8,75 é 44,75. Vou adicionar esse 0,2x, que a gente ainda não consegue, né? Porque não são semelhantes. Aí a gente tem 47,75. Bom, vou passar aqui, né, esse 47,75 subtraindo no outro membro. Vai ficar dessa forma, 47,75 menos 44,75. Aqui a gente vai subtrair esses dois valores. Então, vou repetir ainda o 0,2x.
47,75 menos 44,75 é 3. Tá? Ó, parte decimal é igual, né? Então o decimal dá 0. E 47 menos 44 dá 3. Bom, aqui eu vou reescrever esse 2, esse 0,2, né, que são 2 décimos, em fração, para facilitar aqui o nosso cálculo, a gente não ter que fazer conta. Tá? No caso, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Quando tem esses decimais assim, a gente transformar em fração. 2 décimos, 2 sobre 10. Posso passar esse 10 multiplicando, né? Vai ficar 3 vezes 10, que a gente sabe que é 30. E vou passar esse 2 dividindo, né? Passei o 10 multiplicando, vou passar o 2 dividindo. 30 sobre 2, x é igual a 15. Aí a gente volta lá no começo da questão, tá? O que que esse x igual a 15 quer dizer pra gente? Quer dizer que aqui na fase 3, a gente vai ter um total de 15 peixes por metro cúbico, né? Que é o valor do x que a gente acabou de encontrar. Bora colocar aqui, ó. 15. A gente vem nas respostas, né? Você observa que a assertiva correta é a letra A. X igual a 15. Tá bom? Então essa é uma questão que, a meu ver, a grande dificuldade dela está realmente na interpretação do enunciado, que não é tão comum assim nas questões da UEA serem cobradas média ponderada, tá? Na verdade, não lembro de outra questão que tenha sido de média ponderada sem ser essa. Depois, se a gente for resolvendo as outras, a gente vai verificando isso. Mas ficaria dessa forma, tá? Você faz um resumo. Lembra que esse resumo, essas informações você pode tirar mentalmente, não necessariamente vai ser escrito, né? Aí você verifica uma estratégia para resolver, aplica essa sua estratégia, né? Geralmente vai ser uma fórmula, alguma coisa do tipo, e resolve a equação. Muito frequentemente vai tudo se resumir à resolução de uma equação, tá? Então treinem bastante a equação. Bom, então a questão é essa, tá, galera? Se você gostou aí, deixa o seu gostei e compartilhe o vídeo com os amigos que também estão estudando para fazer o vestibular, ok? Então vou ficando por aqui.